A paz do Senhor a todos. Quero agradecer a você que acessou o nosso canal e nesse momento vai assistir essa videoaula da Escola Dominical, da Escola Bíblica. Dizer que é sempre uma alegria ter você e te convidar para ficar até o final desse vídeo, onde nós estaremos falando sobre a lição da Escola Bíblica, a lição de número 5, que será ministrada presencialmente nesse domingo próximo, dia 3 de maio de 2026. A lição que tem por título O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Quero pedir que você fique até o final desse vídeo e que nós juntos possamos aprender com esta lição, com a palavra de Deus e extrair lições para o nosso dia a dia, né? É sempre importante nós refletirmos nos textos da Bíblia Sagrada e tirarmos sempre proveito para a nossa vida. O meu desejo é que o Espírito Santo traga luz a esse texto, a essa lição para nós, para que juntos nós possamos aprender da palavra de Deus. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Compartilhe, né? E se gostar do conteúdo, compartilhe com mais alguém para que assim essa lição seja divulgada, né? Como já tenho dito, é um resumo apenas da escola bíblica, né? Não é um canal profundo teologicamente, um canal que vai esmiuçar, não, porque a gente tem a proposta diferente. Tem muitos canais ótimos já no YouTube, né, de EBD, e que trazem ensinos muito profundos, são muito bons, você pode acompanhar, mas são canais longos, de uma hora e pouco. Então, como eu trabalho com jovens e eu tenho uma proposta de que esse resumo da Escola Bíblica Dominical chegue a eles também, né? Então, eu procuro fazer um resumo apenas da lição da Escola Bíblica para que a gente possa aprender junto com os jovens e com todos quantos querem aprender da palavra de Deus. É a lição de adultos que a gente trabalha, não é a lição de jovens, é a lição de adultos, já para inteirar, né, também os jovens com a palavra de Deus e todos quantos desejam aprender com as lições bíblicas, né? As lições bíblicas é uma ferramenta muito importante, né, que Deus tem usado no Brasil para trazer um ensino muito forte, muito consistente da palavra de Deus, né? Um ensino sistemático da palavra de Deus para todos quanto desejam aprender com as lições de escola bíblica dominical. Então vamos à nossa lição de hoje, né? O nosso textuário, o nosso título da lição é O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Nosso textuário se encontra em Gênesis 18:32, que diz: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. A nossa verdade prática: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Então está aí o nosso textual e a nossa verdade prática, né? Deus é bondoso, é longânimo, em amor e misericórdia, mas também é justo e é juiz sobre todas as coisas, né? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis, no capítulo 18, o versículo 23 ao 32, que diz assim: E chegou-se Abrão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abrão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei. Se eu achar ali 45
E continuou ainda a falar-lhes e disse: Se porventura acharem ali 40. E disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda se porventura se acharem ali 30. E disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não o destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. Então aí está a nossa leitura bíblica em classe, né, onde fala de um diálogo de Abraão com o próprio Senhor, né, com o próprio Deus, aí já falando sobre essa questão da lição, né, de uma aparição de Deus a Abraão. A introdução dessa lição diz: nesta lição estudaremos Gênesis 18, o patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam, né? Então, essa lição nos mostra uma característica que eu quero frisar aqui, né? Muito interessante de Abraão, né? Que é o seu amor, né? E o seu desejo de interceder por alguém, né, próximo a ele, por alguém a qual ele estimava, por alguém que era o seu sobrinho Ló e sua família, mas não só por ele, né? Ele começa a interceder por quantos justos pode ter naquela cidade. E por certo, Abraão, já conhecendo a fama daquela cidade, ele começa até na intercessão, né? Perguntando se porventura tivesse 50 justos lá, se o Senhor te não pouparia, né? Mas ele vai fazendo uma oração de intercessão sobre aquele povo. Não era uma cidade a qual ele habitava, não era uma cidade a qual ele se beneficiava, não tinha nada disso. Mas ele se preocupou em havendo justos naquela cidade, deles serem salvos, né? Deles não serem destruídos. Então isso chama atenção muito, né? Nós vamos decorrer na lição aqui, mas já é uma característica que chama atenção e que tem que ser presente na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? O amor, a misericórdia, né? A compaixão, né? Se colocar no lugar do outro, né? Abraão faz tudo isso aqui nessa intercessão que ele tem diante de Deus com o povo de Sodoma e Gomorra. Não teria benefício nenhum, mas se preocupou com os habitantes, que pudessem haver ali os habitantes justos, os habitantes, para que eles não viessem a sofrer as consequências, né, dessa destruição em massa, né? E, então a nossa lição, o nosso primeiro tópico diz: os anjos visitam Abraão, né? Nós sabemos que essa visita, né, foi uma visita dos próprios anjos, né, de 3 anjos, né? E daí nos leva a crer que um desses anjos era o próprio Cristo, né? Uma teofania do próprio Cristo, uma imagem de Deus na terra, né? E os outros, então, 2 anjos que também tomam uma forma corpórea, né? Uma imagem para se apresentar a Abraão. Nós sabemos que a Bíblia tem vários relatos na Bíblia disso, e nós também já ouvimos e cremos, né, em testemunhos que pessoas contam ter experiências parecidas, né? Pessoas que contam ter experiência. Eu sei que nenhuma experiência ela pode estar acima da Bíblia, mas como existem esses relatos na Bíblia, nós podemos crer. Existem algumas pessoas que contam até experiências de que foram socorridas em algum momento e que não conheciam aquela pessoa que estava socorrendo eles e depois nunca mais viram, e aquela pessoa logo desapareceu sem deixar vestígio nenhum, sem nada. Então é possível que haja essa manifestação dos anjos também na terra, e foi isso que aconteceu com Abraão, né? Os anjos apareceram a ele, né,
2 depois foram até Sodoma e Gomorra para o juízo da destruição da cidade, e esse então que fica no diálogo com Abraão, nós entendemos e cremos que foi o próprio Senhor Deus ali manifesto a Abraão, né? Esse primeiro tópico diz, né, que a visitação do Senhor a Abraão foi nos carvalhais de Manre, né? Então, alguns historiadores, né, defendem que essa região aqui, os carvalhais de Manre, é aonde foi depois edificada a cidade de Hebrom, né? Então ali os anjos aparecem a Abraão. Aí fala da hospitalidade no subtópico 2, a hospitalidade de Abraão, né? O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse pão, e ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Quando Abraão tem a visita dos anjos, né? Então ele fica maravilhado com aquilo, né? Eu quero crer que ele entende, eram pessoas desconhecidas a ele, mas eu acredito que pela intimidade que Abraão tinha com o Senhor, que ele entende ali já que é algo, né, espiritual ali, ele então atende bem aqueles desconhecidos, ele atende bem aquelas pessoas, talvez num primeiro momento até ele nem reconhece, ele só os tem mesmo como desconhecidos que estão diante dele, que mostra a hospitalidade dele, que mostra como um homem de Deus tem que se comportar, né, diante de pessoas que ele não conhecia, mas que ele recebe a visita. E aqui fica também um exemplo, né, de que um homem que tinha tantas promessas de Deus na vida como Abraão, de um homem que já tinha tido tanta intimidade com Deus, né, mas ele se mantém um homem humilde, um homem sereno, um homem que hospitaleiro, um homem que se preocupa com o outro, né? E então, quando esses anjos começam a conversar com Abraão, daí sim ele entende que não é mais, né, homens normais que estão diante dele, mas que ele está vivendo algo glorioso ali, que é uma visitação dos anjos e do próprio Deus, né? Mas ele era um homem hospitaleiro, foi muito hospitaleiro, né? Mesmo na posição que ele tinha, né? Mas foi um homem hospitaleiro, um homem que se preocupou em atender bem visitantes que vieram até ele, né? E o homem de Deus não pode ser diferente. O homem de Deus tem que ter um coração humilde, um coração. Nós não podemos falar só de amor, falar só de humildade, mas nós precisamos viver uma vida preocupada, né, em amar as pessoas, em ser humildes nos momentos que precisamos nos comportar desta forma, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui advertido em uma reunião ministerial até por alguém, porque eu me referi a ele como irmão, mas não me referi a ele como o título que ele tinha, né? Então ele me repreendeu e disse que eu deveria tratá-lo, né, pelo título dele, né, pelo título de diácono que ele tinha, né? E não desmerecendo de forma nenhuma o título de diácono, que é algo muito importante, mas, né, a pessoa ali amava muito o título, né? E não foi humilde, não foi uma pessoa que entendeu, eu na época solteira, auxiliar, né? Não entendeu ali que foi somente uma expressão e fez questão de me corrigir, né, diante de todos ali, porque é uma pessoa que amava a sua posição, mas não se colocava como devia se colocar diante da sua posição. Então aqui fica uma lição que nós devemos procurar ter uma vida, né, de humildade diante de todas as situações, né? Aqui nessa visita vai dizer também que eles anunciam, então os visitantes falam a Abraão, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. Então eles anunciam. Então quando eles anunciam, Abraão agora entende que a questão ali é espiritual, né? Só que a Bíblia vai dizer que Sara ri, né? E Sara também é muito julgada por muitos pregadores por causa disso. Muitas pessoas, Sara riu, Sara não, não foi um riso de deboche. Não foi um riso de deboche, não foi um riso de incredulidade, mas foi um riso de olhar para si, de ver-se já com uma mulher
avançada em idade, com uma mulher fragilizada pelo tempo, né? E não se achar capaz daquilo que estava sendo anunciado. É tanto que Deus entendeu tudo isso, e Deus não, né, vamos dizer assim, na nossa linguagem, Deus não pesou a mão, Deus não tratou com Sara sobre isso, né? Porque Deus entendeu a dor dela, o escritor da lição fala isso, Deus entende a nossa dor, o nosso momento, porque às vezes que falamos ou nos posicionamos de alguma maneira, né? Então Sara ri, mas ela ri nesse sentido não de debochar de Deus ou de incredulidade, mas de olhar para si e se sentir, né, incapaz de alcançar isso, mas só que quando Deus tem uma promessa, ele cumpre, seja de qual forma, né, ele quer fazer e cumprir. O tópico 2 diz: Deus anuncia seus planos a Abraão, né? Então Deus anuncia, né, nessa visita, Deus anuncia os planos a Abraão. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma, né? Lá na lição 2 vai falar um pouco sobre isso, a lição anterior ali, a lição 2 vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre as escolhas de Ló e de Abraão. Então, Ló deu a honra, melhor dizendo, Abraão deu a honra a Ló dele escolher a terra ali quando os seus pastores ali não conseguiram conviver mais junto, e Ló então olha a beleza do lugar, olha as coisas bonitas ali da terra, as campinas, né? E ele então escolhe Sodoma e Gomorra, só que não sabia que os habitantes desse lugar eram maus, né? E vai habitar lá e sofre tremendamente as consequências disso, né? Porque o pecado ele leva à destruição, né? E a cidade lá era aparentemente muito bonita, as terras, mas era cidade de pecadores, cidade de pessoas que faziam coisas horríveis que desagradava a Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar, né? Então, Deus não acordou, vamos dizer assim, que Deus não dorme, mas numa linguagem nossa que Deus não acordou um dia, ou Deus não chegou um dia, né? E hoje eu vou destruir Sodoma, hoje eu vou destruir Gomorra. Não, isso aí, ele tem um motivo, né? Ele tem o porquê que Deus resolveu fazer isso, e foi devido a ser uma cidade de maldades terríveis, de pecados abomináveis diante de Deus, né? E aí vem a intercessão, né, de Ló, né, de Abraão, melhor dizendo, né, desculpe, de Abraão, melhor dizendo, a intercessão dele, né? Ló aproveita a intercessão. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir, diante do que o Senhor faria. Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios, né? Então Abraão aqui vai fazer agora essa oração intercessória, que é o que a leitura bíblica em classe nos mostra. Ele vai interceder pelos moradores de Sodoma e Gomorra, e começa ali numa intercessão a Deus, né, com muito não dando nenhum carteiraço em Deus, não dizendo: olha Deus, tu tem que me ouvir porque tu já me fez promessas, tu tem um grande plano comigo, olha Deus, tu precisa me atender porque senão eu não vou mais cumprir aquilo que tu tem para minha vida. Não, 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 não. Abraão não fez nada disso, o homem de Deus não faz nada disso, o homem de Deus não se coloca numa posição nunca de cobrança diante de Deus, mas Abraão se coloca numa posição de intercessor. Ele começa a interceder com muito respeito diante de Deus, né? Se colocando na posição dele e reconhecendo o senhorio do Senhor, mas ele se coloca numa posição intercessória e começa a interceder diante daquela cidade, né? E a sua intercessão, então, ela surte efeito, porque a Bíblia vai nos dizer que o Senhor não poupa sequer 10 ali de Sodoma e Gomorra, porque não tinha 10 justos, né? Mas ele tira a família de Ló lá, né? Ló, sua esposa e as suas duas filhas. Sim, a sua esposa também, né? Porque alguns vão dizer: opa, mas a esposa dele... Não, mas Deus tirou ela, não ficou na destruição de Sodoma e Gomorra, ela apenas
olha, né? Depois ela desobedece, porque Deus dá uma ordem para eles não olharem para trás, e ela olha para trás, então fica convertida em uma estátua de sal, né? Mas ela é retirada também de Sodoma e Gomorra. O tópico 3, então, vai nos dizer a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor, né? Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, a destruição de Sodoma e Gomorra nas campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça, ele é fogo consumidor. É o que diz Hebreus 12, 28 e 29, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, né? Então Deus é um fogo consumidor e Deus então vem a Sodoma e Gomorra com uma destruição, né, terrível, vamos dizer assim, né, fogo e enxofre. Aqui vai uma curiosidade, né, uma breve curiosidade, né, que alguns até vão dizer, não, olha, porque a região aonde Sodoma e Gomorra estava é mais ou menos ali próximo ali ao Mar Morto, né, então alguns vão dizer não, e tem muito sal concentrado naquela região, e alguns então vão dizer, olha, tem muito sal, tem muito enxofre aqui, mas é porque deve ter tido um vulcão, uma erupção de vulcão, e aí então alguns arqueólogos foram lá, estudaram, e viram que em regiões que tem muito enxofre, por causa de erupção vulcânica, pelo fato de haver uma mistura, né, com a lama ali, a pureza é no máximo de 68%, só que naquela região lá a pureza chega a 98%, né? Então ali realmente mostra que não houve mistura com lava, mas sim o que a Bíblia diz, que choveu enxofre, né, e fogo, né? Foi o que Deus permitiu. Aí alguns vão dizer que pode ter sido uma chuva de meteoro, algo parecido, né? Deus é o Senhor da natureza. Como ele fez, a gente não sabe explicar exatamente, mas é fato que ele fez, está lá. É tanto que o Mar Morto, né? O Mar Morto é uma região que tem muito sal naquela região, porque o enxofre ele é composto de muito sal, ele se transforma em muito sal, né? Então por isso é uma região lá de muito sal naquela região, e também se torna uma região de muita dificuldade naquela região ali especificamente, de muita dificuldade de se produzir algo, né, por causa da grande concentração de sal que tem naquela região, de enxofre, né? Mas isso mostra que a justiça própria, o próprio solo daquela região testemunha que realmente existiu, né, esse efeito, né, que Deus permitiu, que foi chover enxofre e fogo, né? Porque quando Deus ele faz algo, ele deixa a sua marca, e a marca tá lá, né, para quem quiser ver e crer, né? Precisa crer, mas está lá, né? É uma região de concentração, de muito sal devido a esse episódio que aconteceu. Então fica aqui com essa lição, como eu disse, é sempre uma lição breve, né? Mas fica aqui esse resumo, né? De que Deus, quando ele anuncia algo, como ele anunciou a Abraão, ele cumpre, né? Ele anunciou, né, a destruição de Sodoma e Gomorra e ele cumpriu. E o fez por quê? O fez porque os moradores daquela região eram maus, né? Os moradores daquela região eram pessoas que viviam uma vida alienada, distanciada de Deus, né? A ponto de que quando Abraão ele recebe a visita dos anjos, né? Eles queriam até, né, ter intimidade com aqueles anjos, né? Eles queriam ter relações com aqueles anjos devido à grande promiscuidade que aquele povo vivia, né? A ponto de que o Senhor tem que cegar aqueles homens que rodeavam a casa de Ló, né? Até que então eles conseguem se escapar dali e sair daquela cidade, e aí então Deus manda a chuva de
fogo e enxofre, né, para aquela cidade, destrói aquela cidade. Então precisamos entender, ficar com o ensino dessa lição de que, né, quando somos anunciados de algo, quando Deus nos mostra algo, faz nós nos sentir, nós devemos ter o espírito que Abraão teve, de interceder pelas pessoas, e não dizer, agora eles que se virem, agora eles que colham o que plantaram. Não, não é nós que devemos fazer isso, né? O julgamento fica com Deus, nós devemos interceder para que Deus sempre opere com amor e misericórdia, né? E por outro lado também nós precisamos saber que a palavra de Deus, cedo ou tarde, ela se cumpre. O tempo quem determina é Ele, mas o juízo de Deus chega para todos e com certeza chegou para os moradores daquela região, daquelas duas cidades. A conclusão, então, finalizamos essa lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmos 36:1. Mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno, né? Então fica aqui esse alerta dessa conclusão aqui da mensagem, né? Que nós não nos esqueçamos, né, do amor de Deus, mas da sua severidade também, né? Deus é amor, mas é justiça também, né? Um hino antigo, mas muito bonito, né? Tem esse pedaço do hino, né? Deus é amor, mas é justiça também. Então entendamos que a justiça de Deus, ela chega, né? Como eu disse, ela nada é feito por acaso, né? Deus não simplesmente resolveu um dia destruir Sodoma e Gomorra, não. Ele, como Deus, poderia fazer isso, mas Deus, ele age dentro de propósitos, ele tem princípios, e o que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra foi a impiedade deles constante, nenhum desejo em se arrepender. Que possamos ficar com essa lição, espero que você tenha aprendido da parte de Deus, e fique com essa lição. Como eu disse, é um breve resumo, né? Procure a escola bíblica dominical do domingo próximo presencial. Você que pode, vá a uma escola bíblica dominical presencial. Você que não pode, né? Procure mais aí na internet, tem vários canais de escolas bíblicas dominicais que vão lhe ensinar mais profundamente, tá? Como disse, é só um resumo, né? Mas eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo, com essa palavra, e que você possa ter a sua vida espiritual edificada. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe dê a paz, e que você tenha dias abençoados na presença do Senhor Jesus Cristo. É o meu desejo, que você seja abençoado e guardado por Ele. Amém.